Imagine estar a mais de 100 metros do chão, com o vento batendo forte e o som constante da eletricidade vibrando ao redor do seu corpo, no topo de uma torre eólica. Cada passo é um lembrete de que qualquer erro pode ser o último. A primeira história começa com Daniel, um eletricista experiente que trabalhava em um parque eólico no interior da Espanha. Conhecido por sua calma e precisão, ele já havia subido aquelas torres dezenas de vezes. Naquela manhã, o clima mudou rápido. Nuvens carregadas se aproximavam e o vento ganhava força, mas o cronograma era apertado e ele decidiu continuar o trabalho. Ele vestiu o cinto de segurança, ajustou o capacete e começou a escalada. Cada degrau metálico vibrava sob suas mãos, e o som do vento parecia um aviso que ele preferiu ignorar. Quando chegou ao topo, Daniel olhou para o horizonte. O céu cinza girava em todas as direções, e a sensação de poder misturada ao medo o fazia se sentir vivo. O problema começou quando ele tentou trocar um fusível interno da turbina. Uma pequena falha no isolamento e uma descarga elétrica atravessou o ar com força suficiente para queimar o metal ao redor. O choque o desequilibrou por um instante, o corpo pendendo no vazio, preso apenas pelo cinto de segurança. Por alguns segundos, ele ficou ali balançando entre a vida e a morte, com o som do vento misturado ao estalo da eletricidade. Ele sobreviveu, mas ficou com queimaduras severas e a convicção de que aquele seria seu último dia naquele trabalho. Daniel deixou o emprego semanas depois, mas muitos de seus colegas continuaram subindo as torres diariamente em busca do mesmo salário e do mesmo risco. Em países como China, Brasil e Estados Unidos, os parques eólicos se tornaram símbolo de energia limpa, mas também esconderam uma estatística sombria. Dezenas de mortes anuais por choques e quedas acontecem em silêncio. A maioria nunca chega às manchetes, e muitos trabalhadores voltam a escalar mesmo depois de acidentes quase fatais. Porque às vezes, o medo não é suficiente para parar alguém que aprendeu a conviver com ele. Mas o perigo não está só nas alturas. Ele também corre por cabos invisíveis que atravessam cidades inteiras. A segunda história começa com Marcos, um técnico de manutenção de linhas de alta tensão no interior do Brasil. Seu trabalho era inspecionar redes elétricas que cortavam quilômetros de fazendas e vilarejos. Marcos aprendeu cedo que não se trata apenas de eletricidade, e sim de respeito. Cada poste que ele escalava era uma prece silenciosa, e cada descarga, um lembrete de que qualquer descuido poderia transformar segundos em eternidade. Naquela manhã de verão, o sol estava implacável. O calor fazia o ar tremular, e o som constante dos transformadores criava uma trilha sonora de tensão invisível. O problema começou quando ele precisou consertar uma linha com energia ativa, algo que exige precisão absoluta e confiança total na equipe. Qualquer erro de comunicação poderia ser fatal. Enquanto subia o poste, ouviu pelo rádio que o circuito havia sido desligado. Ele respirou fundo e começou o reparo. Mas o aviso estava errado. A linha ainda estava viva, carregando milhares de volts. O primeiro contato foi instantâneo. Uma faísca azul intensa, o ar cheirando a metal queimado e o corpo de Marcos travado pela corrente elétrica. Ele caiu inconsciente, o corpo em queda livre por mais de 10 metros até atingir o chão. Milagrosamente, ele sobreviveu. O capacete rachado e as luvas derretidas ainda fumegando. Os médicos disseram que o coração dele parou por alguns segundos e que só voltou graças a um espasmo muscular que o fez respirar de novo. Marcos voltou ao trabalho meses depois, mesmo sabendo que bastaria um segundo de descuido para tudo acabar. Perguntaram por que ele continuava, e ele respondeu simples: porque alguém tem que manter as luzes acesas. Há uma coragem silenciosa nesses trabalhadores, uma fé elétrica que os mantém firmes onde ninguém mais teria coragem de ir. No mundo todo, milhares de técnicos arriscam a vida diariamente para consertar o que o resto do mundo nem percebe. E entre eles existe uma história quase lendária,
O caso de um homem que sobreviveu a um choque de 500 mil volts. Chamemos ele de Alex, um técnico americano que trabalhava em uma subestação de alta potência no Arizona. Era um dia normal de inspeção. Ele vestia o equipamento padrão: macacão isolante, luvas grossas e capacete com viseira de fibra transparente. O erro começou quando ele se aproximou de um transformador defeituoso e tocou acidentalmente em um condutor energizado. A explosão de arco elétrico foi tão intensa que o ar ao redor se transformou em plasma. Um clarão branco cegou as câmeras de segurança e, por um instante, parecia que o próprio ar pegava fogo. Alex foi arremessado a mais de 5 metros e caiu inconsciente, o corpo envolto em fumaça. Quando os socorristas chegaram, o painel ainda estava em chamas. Os instrumentos marcavam uma descarga de quase 500 mil volts. Ninguém acreditava que ele pudesse estar vivo, mas ele estava respirando lentamente, o corpo coberto por queimaduras e a pele misturada com pedaços de tecido derretido. Foram meses de internação, dezenas de cirurgias e enxertos. Um médico descreveu o caso como milagre elétrico. Quando acordou, Alex não conseguia mexer o braço direito e havia perdido a visão de um dos olhos. A primeira coisa que perguntou foi se a energia da subestação já havia sido restabelecida. Ele nunca voltou a campo, mas passou a treinar novos técnicos, alertando sobre os riscos invisíveis que ele mesmo enfrentou. Hoje, seus vídeos são exibidos em treinamentos no mundo inteiro. Eles servem como lembrete para quem acha que eletricidade é só apertar um botão. A cada ano, acidentes elétricos causam mais de 1.000 mortes profissionais em todo o planeta. Muitas vezes, as empresas escondem dados por medo de multas ou manchetes negativas. Mas quem trabalha com energia sabe que cada dia é uma batalha entre o controle e o caos. A eletricidade não tem rosto, som ou cheiro, até o momento em que é tarde demais. Ainda assim, há quem escolha todos os dias enfrentar esse inimigo invisível, porque a linha entre a vida e a morte nunca foi tão tênue quanto dentro de uma descarga elétrica. Daniel nunca mais subiu em uma torre eólica, mas às vezes ainda sonha com o som do vento e o estalo dos cabos. Marcos ainda trabalha nas linhas de transmissão e toda vez que sobe em um poste, ele toca a madeira e faz o sinal da cruz. Alex vive com cicatrizes que lembram um mapa queimado da própria coragem. Mas há outra história que completa esse ciclo. Em 2018, uma engenheira chamada Lina trabalhava no turno da madrugada em uma usina hidrelétrica no Chile. Ela era uma das únicas mulheres da equipe, responsável por monitorar a pressão das comportas e o fluxo de energia nas turbinas. Durante uma tempestade, uma das válvulas apresentou falha e a pressão começou a subir rapidamente. Os alarmes soaram e Lina foi a primeira a perceber que, se o sistema travasse, a barragem poderia colapsar. Ela correu sozinha pelos corredores metálicos, enquanto a chuva e o vento se misturavam com a vibração das máquinas. Com o sistema automático fora do ar, ela teria que girar manualmente a válvula de alívio, algo projetado para 3 pessoas. Mesmo assim, ela agarrou o volante de aço e começou a girar, gritando de dor enquanto o metal vibrava e queimava suas mãos. A pressão caiu, o alarme silenciou e a barragem foi estabilizada segundos antes da ruptura. Quando os colegas chegaram, encontraram Lina caída no chão exausta, com as luvas rasgadas e o uniforme coberto de óleo. Ela sobreviveu, mas as mãos nunca mais foram as mesmas. Hoje trabalha treinando jovens engenheiros e costuma dizer que não tem medo da escuridão, porque foi nela que aprendeu o que significa ter luz. Essas 4 histórias se cruzam em um ponto comum. Todas mostram que a energia que move o mundo tem um preço pago por pessoas que raramente são lembradas. Elas arriscam tudo para garantir que a vida siga em movimento. E talvez o verdadeiro perigo nunca tenha sido a eletricidade, mas a arrogância humana de acreditar que pode dominá-la por completo. A eletricidade é como a própria vida, intensa, imprevisível e mortalmente bela. Ela ilumina, aquece e destrói tudo ao mesmo tempo.
Daniel, Marcos, Alex e Lina entenderam isso de formas diferentes, mas todos aprenderam a respeitar o poder invisível que pulsa no ar. Então, da próxima vez que você acender uma luz, lembre-se que há uma história por trás de cada faísca. Há alguém que enfrentou o caos para que a ordem permanecesse. E quando a corrente passa pelos fios e o mundo se acende, por um instante, lembre-se de que a luz também pode cegar. Porque por trás de cada energia, há sacrifício. Por trás de cada clarão, há coragem. Essas pessoas não buscaram fama, nem glória, apenas sobreviveram mais um dia. E todas elas foram além do limite. Se essa história te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte mais te impactou. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue indo além do limite.